Eu senti de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, porque se eu venci a depressão, você também consegue. Tudo começou quando eu tinha 3 anos de idade, com a separação dos meus pais. Eu sou filha de pais separados, fui criada pelos meus avós, onde eu tive todo amor, tudo que uma pessoa precisa ter, mas eu não conseguia enxergar os meus avós como os meus pais. E a ausência dos meus pais na minha vida deixou um buraco dentro de mim. Eu mesmo pequena, eu lembro que eu sempre quis que meu pai fosse presente na minha vida. Eu sempre procurava ele, procurava a família dele, ligava. E o meu pai me enchia de promessas, falava que ia vir me ver, ia vir me visitar. E quando chegava no dia, ele não vinha. E aquilo era como se tivesse arrancado meu coração. Eu sempre chorava muito, muito. E eu não entendia o porquê. Porque mesmo com 3 anos de idade, eu tenho algumas lembranças muito nítidas na minha mente. O meu pai, ele batia na minha mãe. E eu tenho, quando eu lembrava do meu pai, eu lembrava dele batendo na minha mãe. Eu só tenho uma lembrança boa, digamos assim, duas lembranças boas do meu pai. Uma foi eu e ele e a minha mãe tomando banho no banheiro lá de casa. E outra, ele indo colher vagem no terreno do vizinho para poder fazer almoço. O resto das lembranças que eu tenho, apesar que eu só tinha 3 anos, era do meu pai batendo na minha mãe. E apesar disso, eu poderia ter crescido com uma raiva do meu pai, a minha família poderia falar que o meu pai era uma pessoa ruim, mas não foi o que aconteceu. Os meus avós, eles sempre me ensinaram que eu deveria honrar os meus pais. E falavam, olha, quando seu pai fazia isso, ele não estava num momento bom da vida dele, ele estava fora de si, mas o seu pai não é uma pessoa ruim, você tem que amar o seu pai, foi ele que colocou você no mundo. E na infância isso até que funcionou, né? Eu falava assim, não, eu tenho que amar o meu pai. Mas quando meu pai não vinha me ver, eu falava assim, por quê? Eu não conseguia entender, eu era só uma criança. Por que meu pai, ele promete e ele nunca vem me ver? E a minha mãe, ela saiu para fazer faculdade, ela deixou eu sendo criada pelos meus avós, e de vez em quando ela vinha, e sempre que ela vinha, ela trazia um tanto de presente. Só que eu não queria presente, eu queria a minha mãe, queria o carinho da minha mãe, eu queria que minha mãe fosse me levar para a escola, queria minha mãe presente na minha vida. E isso foi ficando várias coisas dentro de mim. Quando eu comecei a entender tudo, que eu estava na adolescência, as pessoas começavam a falar assim, nossa, mas você tá a cara do seu pai, nossa, você é a cara do seu pai. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, minha mãe não consegue ser carinhosa comigo porque eu sou a cara do meu pai. Ela não consegue me abraçar porque eu sou a cara do meu pai. Então eu comecei, todo o amor que eu tinha pelo meu pai se transformou em ódio, em raiva. E eu fiquei muitos anos sem conversar com meu pai, eu tinha muito ódio do meu pai por ele ter batido na minha mãe, eu achava que ele era uma pessoa ruim. Eu comecei a xingar os meus avós, falava assim, como que vocês deixavam o homem bater na filha dele, de vocês? E você ainda fala que eu tenho que amar essa pessoa, meu pai é uma pessoa horrível, e tal, e meu avô não, você ainda vai entender, seu pai ele é uma pessoa boa. E, enfim, essa foi a criação que os meus avós me deram, né? De sempre enxergar um lado bom, nunca ver o lado ruim das coisas. E eu culpava muito meu pai por não conseguir ter uma relação boa com a minha mãe, uma relação, assim, amorosa com a minha mãe, por causa disso, desse trauma. E eu comecei a me odiar. Eu falava assim, eu não sou desejada. Minha mãe contava a história que ela casou com meu pai não porque ela amava meu pai. Ela casou porque todo mundo estava casando, minha mãe casou muito nova, ela tinha 16 anos. E quando ela casou com meu pai, ela falava que todo mundo estava casando e ela ficou com medo de ficar pra titia. E assim que ela casou, com um mês de casada, ela engravidou de mim. Então eu não fui aquela criança desejada, não fui uma criança planejada, eu simplesmente vim. E isso foi vindo no meu coração, eu falei assim, os meus pais, eles não me amam, eles nunca me quiseram, eu não sou fruto de uma relação de amor. Então, eu não sou desejada, pra que eu vou viver? Se nem os meus pais me amam, me querem, qual o sentido de eu viver? E foi quando eu comecei a tentar tirar minha vida. E todas as vezes eu tentei tirar minha vida 5 vezes. E todas as vezes que eu tentava tirar, eu sempre deixava uma carta.
E nessa carta eu sempre falava, desculpa por não conseguir ser uma filha boa, uma filha que vocês desejavam, uma filha que vocês sentissem orgulho, que vocês quisessem fazer parte da vida dela. Porque teve momentos da minha vida que eu falei assim, eu tento de todas as formas, sabe? Eu tento ser uma menina boa na escola, tirar notas boas. Eu tentava ser obediente aos meus avós. Eu tentava fazer de tudo pra dar orgulho pros meus pais querer ser presente na minha vida. E eu não conseguia. Desculpa. E aí eu falei assim, agora eu tenho que fazer o contrário. Já que mesmo eu tentando ser uma filha boa, eles não querem ser presente, então eu acho que eu tenho que ser uma péssima filha, tenho que ser uma filha rebelde. Na escola eu comecei a falar que eu era órfã, que eu não tinha pais. Eu começava a mandar mensagem pra minha mãe, eu falei muitas coisas pesadas pra minha mãe, falei muitas coisas pesadas pro meu pai. Eu comecei a beber, comecei a ir em festa. A única coisa que eu não fiz foi usar droga, porque eu tinha medo de começar e não conseguir sair mais. Porque eu só bebia, só fazia essas coisas, ia em festa, fazia muitas coisas pra poder chamar atenção. Porque eu sou neta de pastor, eu cresci na igreja e eles não queriam me ver dessa forma. Então, assim, era uma forma de eu chamar atenção. Eu lembro que um dia minha mãe, ela achou na minha cama, eu tinha uma beliche e tinha umas gavetas assim, que eu tirava a gaveta e colocava as bebidas lá no fundo. E minha mãe nunca mexeu nas minhas coisas. E ela foi e viu aquelas bebidas. E quando ela viu, ela tipo assim, ficou arrasada. Ela falou, tava achando que eu era alcoólatra, sei lá, sei lá o que passou na cabeça da minha mãe. E aí eu consegui falar tudo pra ela. Falei assim, desculpa por não ser uma filha que você queria. Desculpa por não te dar o desejo de querer participar da minha vida. Desculpa por ser a cara do meu pai e você não conseguir me amar, me abraçar porque você lembra das coisas que meu pai fez. E assim, eu não me sinto amada por vocês. Eu não quero mais viver. E aí a minha mãe falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueço. Ela falou assim, Axa, quando eu casei com seu pai, a gente não se cuidava porque eu não podia ter filhos. Eu ia ter dificuldade para ter filhos, né? Minha mãe tinha problema no útero. Tanto que quando ela me teve, para ela ter meu irmão, ela demorou 10 anos, ela não conseguia engravidar. Então ela falou assim, você não foi um erro, Deus deu você pra gente. E a minha avó, desde pequena, ela sempre falava, você é um presente de Deus na nossa vida. E eu não entendia e eu perguntava pra Deus, falava assim, Deus, por quê? Por que eu não posso ter a minha família, eu não posso ter os meus pais? Por que eu não me sinto assim amada por eles? Eu não sou uma pessoa ruim, eu não tenho culpa das escolhas dos meus pais, eu não tenho culpa de tudo que eles fez, por que isso me afeta tanto? E assim, durante a minha vida toda, gente, faz muito pouco tempo que eu consegui, de fato, liberar o perdão pelos meus pais. Hoje, eu entendo que honrar pai e mãe é um mandamento bíblico. E a gente tem que honrar eles, mesmo a gente não apoiando, não aceitando os defeitos deles, porque isso é um mandamento de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente deve seguir os mesmos passos dos nossos pais. Hoje eu tenho uma família linda, a família que eu sempre quis ter, eu tô podendo construir. A mãe que eu sempre quis ter, eu estou sendo para minha filha, eu quero ser para minha filha. O pai que eu sempre quis ter, eu tenho um marido que está sendo para minha filha. E hoje eu encontrei a paternidade em Deus. Quando eu tive essa conversa com a minha mãe, a gente resolveu procurar uma terapeuta e a gente começou a fazer terapia. E a terapeuta, ela era evangélica e ela começou a me falar da paternidade de Deus. E eu fui começar a conhecer Deus como meu pai. Ela me mostrou que em todos os momentos da minha vida, Deus estava comigo. Que Deus estava cuidando de mim. Que Deus estava sempre de braços abertos, me esperando. E eu sei que depressão não é a ausência de Deus.
Mas quando uma pessoa chega a cometer um suicídio, é porque ela não tem mais nada de Deus na vida dela. Deus, ele não... Na verdade, Deus cura sim a depressão. Deus transforma sim a depressão. Mas não leve a mal, eu sei que a depressão não é a ausência de Deus. Mas quando a gente busca Deus, quando a gente alimenta Deus, Ele preenche todos os vazios. Ele cura todas as feridas. Hoje eu posso dizer que eu estou 100% curada. Que todas as minhas feridas, elas foram saradas. E eu estou pronta para poder ajudar outras pessoas. E por isso que eu senti de gravar esse vídeo. Porque talvez você também não se sente amada pelos seus pais. Talvez você não tenha uma boa relação com os seus pais. Você tenta entender por quê. O que você fez? Talvez você não fez nada. Talvez o seu pai não consegue ser carinhoso com você porque ele nunca recebeu carinho do pai dele. Às vezes ele não sabe o que é um abraço. Então, às vezes precisa partir da gente de começar a ser carinhoso com os nossos pais. Hoje mesmo eu acordei e mandei uma mensagem para minha mãe e para meu pai falando que eu amo eles. Pelo fato de eu não receber carinho dos meus pais, eu também não sei dar muito carinho. O Paulo até fala, nossa, você não é carinhosa, ele fica pedindo carinho pra mim. Mas pra Olivia, eu já consigo dar, sabe? Então, assim, é tudo uma construção, uma mudança que vai haver entre a gente. Talvez você nunca sentou com o seu pai, com a sua mãe, você colocou essas situações, você falou, você teve uma conversa franca. Se você não conseguir dialogar, escreve, sabe? Eu já escrevi várias vezes pra minha família e assim, foi muito bom porque você tira você tira aquele peso de você e aquela outra pessoa vai ler aquilo que às vezes ela nem sabia. Ela nem sabia que você se sentia assim, porque se a gente não fala, como que as pessoas vão sentir? A depressão, ela é uma doença. Aqui na minha cidade mesmo, essa semana teve alguns suicídios. Todos os dias tem um número grande de pessoas que tiram a sua vida. E quando a gente chega ao ponto de querer tentar tirar a sua vida, como eu falei, eu já tentei 5 vezes, é porque tem um vazio tão grande na nossa vida que a gente não consegue enxergar mais sentido nas coisas. A gente não consegue enxergar o sentido para que a gente vai viver, né? Eu lembro que em alguma das vezes eu comecei a me virar contra Deus. E eu falava assim, Deus, nem você está comigo, nem sinto a tua presença, eu sinto mais, eu já não me sinto amada pelos meus pais, nada na minha vida tá dando certo, nem a tua presença eu consigo sentir. Qual o sentido de eu viver? Então, é muito vazio que a gente sente, que a gente perde a graça total de viver. Mas existe cura para isso, existe terapia para isso, existe você começar a falar. E o principal, você ter o desejo de querer viver, você ter o desejo de querer ter essa transformação. E buscar a Deus é um dos pontapés inicial, porque quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você consegue alimentar a palavra de Deus, Ele é o único que pode sarar as suas feridas. Porque às vezes você não está com ferida na carne, mas você está com ferida na alma. Às vezes foi uma palavra que foi lançada contra você. Quando eu casei, eu tinha 18 anos e muitas pessoas viraram pra mim e falaram, você tá fazendo a mesma coisa que a sua mãe. E eu falei assim, não, eu não tô fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Meu casamento vai ser diferente. E de fato está sendo, já vai fazer 3 anos que eu estou casada. O casamento tem sido bênção na minha vida. O meu marido também, ele vem de um lar perturbado, de um lar assim, que não é um lar. E são 2 pessoas feridas, 2 pessoas machucadas, que se encontraram e um tem ajudado o outro a curar suas feridas e a gente tem construído uma família diferente. A gente sempre fala, olha, eu não quero ser que nem os meus pais. Eu falo, eu também não quero ser que nem os meus pais. A gente olha pra nossa filha e a gente fala, eu quero ser pais pra ela que a gente não teve. Porque muitos pais acham que você dá, colocar em boas escolas, você dá
celular do ano, roupas, viagem, é o suficiente. Mas quantas pessoas têm isso tudo? Eu tinha isso tudo, mas eu não tinha um principal, que era o quê? O amor. Então, muitos lares estão sem essa falta de amor. Não adianta nada você ter um iPhone, você ter roupa de marca, estudar numa escola particular, sendo que você não tem aquele momento de sentar com a sua família e tomar um café. Você não tem um momento de sentar com a sua família e almoçar, assistir um filme junto. Você não abraça os seus pais, você não tem carinho com seus pais. Você não pode conversar com os seus pais. Em muitos momentos da minha vida, eu sentia falta dos meus pais, assim, me deixar de castigo, me auxiliar e falar, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu me sentia perdida, porque é isso que a gente busca dos nossos pais. A gente busca que eles nos auxiliem na nossa vida, que eles nos dêem uma luz, que eles sejam nossos protetores. Teve muitos momentos da minha vida que eu falei, cadê os meus pais para me proteger, para falar, para não deixar que isso acontecesse comigo, e eles não estavam. Mas Deus estava ali o tempo todo. Deus estava cuidando e Ele cuidou de mim. Todas as vezes que eu tentei tirar minha vida, Deus estava me dando uma nova chance. Ele estava falando, olha, ainda não é o momento. Eu ainda tenho propósito, eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida. E hoje eu olho tudo para trás e eu vejo que valeu a pena. Valeu a pena cada dor, cada machucado, porque hoje me fez forte. Hoje eu sou uma pessoa curada, uma pessoa sarada. E eu posso estar aqui gravando esse vídeo para poder ajudar você do outro lado da tela que precisa ouvir essas palavras, sabe? Se você precisa de uma oração, se você precisa de uma ajuda, deixa aqui nos comentários, eu quero poder te ajudar, eu quero poder orar por você. Não pensa que tá tudo determinado, não pensa que ninguém te ama, que ninguém está aí por você, porque existe um Deus que entregou seu único filho para morrer na cruz por amor a você. Existe um Deus que está sempre de portas abertas, de braços abertos, esperando você. E Ele quer curar, Ele quer sarar todas as suas feridas. Me ajude a levar esse vídeo para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você. Que Deus te abençoe infinitamente. Beijos!